Noite a todos. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, da vereadora Monique, da comunidade aqui presente, dos nossos servidores, assessores, aos que nos acompanham de forma virtual e a todos os presentes. Dessa forma, declaro aberta a 13ª sessão ordinária de 2022 do primeiro período legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Fortim. Chamada regimental: Adriano Coelho dos Santos, Carlos Alberto Cipião, Flávio Cavalcante de Lima, Gerardo Correia da Silva Júnior, eu, Keitiane Meira da Silva Simonassi, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Aurélio Monteiro, Marcos Cavalcante de Souza, Monique Ribeiro da Costa, Orlando da Costa Oliveira e Raimundo Tomás de Souza. Ausentes os vereadores Flávio Cavalcante de Lima e a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira, por motivo de saúde. Dando início aos nossos trabalhos, convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme resolução número 02, de 14 de maio de 2018. Num pedaço do nosso Brasil, tu estás imponente a crescer. Do teu nome se faz a história que teu povo jamais vai esquecer. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. De tuas águas sai o sustento pro teu povo humilde e vencedor, carregando as marcas do passado que ajudam a te fortalecer. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nesta terra abençoada por Deus, cultivamos a semente do progresso, que nasceu e logo floresceu, fazendo do Fortinho o lugar certo. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nos manguezais, na praia, no rio, o vento assobia o teu hino, hino que canta a luta e a vitória, da tradição que faz a história. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. És criança na flor da idade, com brilho e garra no olhar, orgulho daqueles que batalharam pra conseguir te emancipar. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar.
Forte do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da Pedra do Chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Iniciando o pequeno expediente, faremos a leitura, discussão e votação da ata da 12ª sessão ordinária, realizada 13 de maio de 2022. O Rafael com a leitura da ata. Ata da 12ª sessão ordinária da 8ª legislatura do primeiro período legislativo do ano de 2022 da Câmara Municipal de Fortim. Às 18 horas do dia 13 de maio do ano de 2022, na sede da Câmara Municipal de Fortim, situada no Shopping Boulevard, Rua Joaquim Crisóstomo, número 1049, primeiro andar, Centro Fortim, Ceará, realizou-se mais uma sessão ordinária convocada pela presidente da mesa diretora, em conformidade com o regimento desta augusta Casa Legislativa. Sob a presidência da senhora Keitiane Meira da Silva Simonassi, vice-presidente Orlando da Costa Oliveira, primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza, segundo secretário senhor Gerardo Corrêa da Silva Júnior e dos vereadores Adriano Coelho dos Santos, Carlos Alberto Cipião, Flávio Cavalcante de Lima, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Aurélio Monteiro, Marcos Cavalcante de Souza e Monique Ribeiro da Costa. Ao todo, 11 vereadores presentes, nenhum ausente. Estando presente a maioria dos vereadores, a senhora presidente abriu a sessão desejando uma boa noite a todos. Neste momento, convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme a resolução número 02 de 2018, de 14 de maio de 2018. Iniciando o pequeno expediente, o servidor designado, o senhor Rafael Alfredo dos Santos, fez a leitura da ata da 11ª sessão ordinária de 2022, conforme a forma regimental desta Casa Legislativa. A mesma foi discutida e aprovada por unanimidade. E em seguida fez a leitura das seguintes matérias. Projeto de lei número 05 de 2022, de autoria da vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira. Iniciando o grande expediente, nenhum vereador fez uso da palavra. Iniciando a ordem do dia, a presidente verificou a presença da maioria dos vereadores e em seguida colocou em discussão e em votação as seguintes matérias. Os projetos de lei número 21 e 22, de autoria do Poder Executivo. Requerimento número 48 de 2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. Requerimento número 49 de 2022, de autoria do vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior. Requerimento número 50, de autoria da vereadora Monique Ribeiro da Costa. Todos aprovados por unanimidade. Em seguida, a presidente declarou encerrada a ordem do dia. Diante da necessidade de ausentar-se, passou a presidência da sessão para o vice-presidente. Iniciando as explicações pessoais, fizeram uso da palavra Carlos Alberto Cipião, Raimundo Tomás de Souza, Marcos Cavalcante de Souza, Monique Ribeiro da Costa, Gerardo Corrêa da Silva Júnior e Orlando da Costa Oliveira. Não houve inscrição para a tribuna livre. Em seguida, o vice-presidente declarou encerrada a 12ª sessão ordinária de 2022 e nada mais havendo a constar nessa sessão, eu, Raimundo Tomás de Souza, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será devidamente assinada pela presidente, pelo segundo secretário e por mim. A ata está em discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada. Leitura do edital de convocação para audiência pública para a apresentação do relatório de gestão fiscal e relatório referente às ações em saúde do primeiro quadrimestre do exercício de 2022. O Rafael com a leitura do edital. Edital de convocação número 06 de 2022, audiência pública. A presidente da Câmara Municipal de Fortim, a senhora Keitiane Meira da Silva Simonassi,
o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, o senhor Orlando da Costa Oliveira, e o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Saúde, Obras, Assistência Social e demais atividades, o senhor Marcos Cavalcante de Souza, com fundamento nos parágrafos 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012, convido as entidades representativas da sociedade, autoridades, cidadãos e a quem interessar a participarem da audiência pública virtual para a apresentação do relatório de gestão fiscal e do relatório referente às ações em saúde do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, conforme a seguir. Do acesso, da data e horário. A audiência será realizada virtualmente pela plataforma Zoom no seguinte link. https://us02web.zoom.us/j/85-16950-2081. ID da reunião 851-6950-2081. Data 30 de maio de 2022. Horário às 17 horas. Câmara Municipal de Fortim, 18 de maio de 2022. Keitiane Meira da Silva Simonassi, presidente do Legislativo. Leitura do projeto de lei complementar número 02 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o inciso 4 ao artigo 6º da Lei Municipal Complementar 52 de 2022, na forma que indica em regime de urgência. O Rafael com a leitura do projeto. Mensagem de lei complementar número 02 de 2022, de 18 de maio de 2022. Senhora Presidenta, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para a elevada apreciação e deliberação pelos pares dessa augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, em regime de urgência, urgentíssima, o projeto de lei complementar em anexo, que acrescenta o inciso 4 ao artigo 6º da Lei Municipal Complementar número 52 de 2022, na forma que indica. A presente iniciativa acrescenta a regulamentação da aposentadoria voluntária do servidor com deficiência de acordo com a idade e o tempo mínimo de contribuição. Expostos assim os motivos determinantes do encaminhamento da presente iniciativa legislativa, submeto esta matéria ao exame percussiente e sempre criterioso desse respeitável e representativo Poder Municipal. Certo de poder contar com o inestimável apoio de Vossas Excelências, renovo votos de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Anselmo de Souza Ferreira. Leitura do projeto de lei número 23 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que revoga o artigo 41 da Lei Municipal 234 de 2005, alterada pela Lei Municipal 758 de 2020, na forma que indica em regime de urgência. Rafael com a leitura do... Mensagem de lei número 23 de 2022, de 18 de maio de 2022. Senhora Presidenta, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para a elevada apreciação e deliberação pelos pares dessa augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, em regime de urgência urgentíssima, o projeto de lei em anexo que revoga o artigo 41 da Lei Municipal número 234 de 2005, alterado pela Lei Municipal de número 758 de 2020, na forma que indica. Diante das alterações na legislação previdenciária, faz-se necessário revogar o artigo 41 da Lei Municipal de número 234 de 2005, alterado pela Lei Municipal de número 758 de 2020, permanecendo positivado no artigo 43 do regime próprio de Previdência Social de Fortim. Expostos assim os motivos determinantes do encaminhamento da presente iniciativa legislativa, submeto esta matéria ao exame percussiente e sempre criterioso desse respeitável e representativo Poder Municipal. Certo de poder contar com o inestimável apoio de Vossas Excelências, renovo votos de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Anselmo de Souza Ferreira, Prefeito Municipal. Leitura do requerimento número 51, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. O Rafael com a leitura do requerimento.
Requerimento número 51 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Carlos Alberto Cipião, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário, na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao prefeito Anselmo de Souza Ferreira, solicitando a ampliação da pavimentação da Rua Maria Mota, na localidade do Capinhaçu, na cidade de Fortim. Justificativa. O requerimento que ora faço se justifica na necessidade dessa ampliação da pavimentação da Rua Maria Mota, citada anteriormente, pois a rua não se encontra totalmente pavimentada. A via é muito utilizada no dia a dia dos moradores que residem no local. Sendo assim, o presente requerimento é de fundamental importância e se faz necessário. A solicitação objetiva facilitar o tráfego das pessoas que trafegam pela via, principalmente os moradores que residem no local. Diante o fluxo diário de pedestres, o trecho sem pavimentação causa desconforto por causa da areia que existe na via. Muito embora se pense inicialmente apenas na melhoria estética da rua, temos ainda aspectos relacionados à saúde, tendo em vista que a pavimentação diminui o fluxo de sujeira, além de facilitar sua limpeza e o acesso das pessoas. Dessa forma, certo de contar com a aprovação pelos nobres vereadores e do bom senso e visão dos departamentos competentes, reitero o vosso de estima e apreço. Carlos Alberto Cipião, vereador. Leitura do requerimento número 52 de 2022, também de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 52 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Carlos Alberto Cipião, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao prefeito Anselmo de Souza Ferreira, solicitando providências a fim de viabilizar a reforma e a implantação de um parquinho infantil na Praça Raimundo da Silva Santos, situada na Rua da Poeira, no distrito de Viçosa, na cidade de Fortim. Justificativa. O requerimento que ora faço se justifica na necessidade dessa reforma e a implantação de um parquinho infantil na Praça Raimundo da Silva Santos, localizada na Rua da Poeira, que se encontra com o piso deteriorado, bancos precisando de manutenção e sem um parquinho infantil para as crianças se divertirem. Sendo assim, o presente requerimento é de fundamental importância e se faz necessário. A solicitação objetiva proporcionar mais conforto e lazer à população, oferecendo aos frequentadores um espaço com mais condições adequadas de diversão para as crianças. Muito embora se pense inicialmente apenas na melhoria estética da rua, é importante destacar que esse espaço será usufruído pelas crianças de hoje e as gerações futuras, visando sempre o bem-estar das pessoas. Creio que a reforma da praça com a implantação do parque infantil, teremos o espaço revitalizado, que proporcionará lazer e diversão para as crianças que residem no local e nas proximidades. Dessa forma, certo de contar com a aprovação pelos nobres vereadores e do bom senso e visão dos departamentos competentes, reitero votos de estima e apreço. Carlos Alberto Cipião, vereador. Leitura do requerimento número 53 de 2022, de autoria do vereador Adriano Coelho dos Santos. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 53 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Adriano Coelho dos Santos requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário e este aprovado, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, solicitando medidas urgentes no que tange à manutenção do trecho da rua Raimundo Sena, que fica localizado entre o Lava Jato do Magal e a creche da Clotilde. Justificativa. O requerimento que ora faço busca atender a uma demanda dos moradores residentes no trecho citado, pois no período chuvoso o trecho fica alagado, impossibilitando o tráfego de veículos e de pessoas, causando transtorno aos moradores e pessoas que precisam se deslocar por esse trecho. Dessa forma, certo de contar com a aprovação pelos nobres vereadores e do bom senso e visão do prefeito municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, reitero o vosso de estima e apreço. Adriano Coelho dos Santos, vereador. Com esta leitura, a gente inicia o grande expediente, momento de facultar
a palavra aos senhores vereadores, o vereador Carlos Alberto Cipião, já com a palavra. Boa noite para todos os presentes que nos assistem pelas redes sociais. Faço uso da palavra para fazer um requerimento verbal. Requeiro que seja realizada uma sessão extraordinária, logo após o término desta sessão, dispensados os interstícios regimentais, para discussão e votação do projeto de lei complementar número 002/2022 e projeto de lei 023/2022, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal de Fortim, que tramitam em regime de urgência nesta Casa Legislativa. Obrigado, presidente. Obrigada. O vereador Carlos Alberto fez o requerimento verbal. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nesse momento? Vamos, então, iniciar a nossa ordem do dia. E antes de iniciar, eu confirmo a presença de todos os vereadores, à exceção do vereador Flávio e da vereadora Márcia, como já dito no início, por motivos pessoais e de saúde. Dando seguimento, passemos de pronto à discussão e votação do requerimento 53 de 2022, de autoria do vereador Adriano Coelho dos Santos. O Rafael com a leitura da ementa. Requerimento número 53 de 2022, que requer ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, medidas urgentes no que tange à manutenção do trecho da rua Raimundo Sena, que fica localizado entre o Lava Jato do Magal e a creche Dona Clotilde. A votação do requerimento é simbólica. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O requerimento número 53 de 2022, de autoria do vereador Adriano Coelho dos Santos, está aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão e votação do requerimento verbal feito pelo vereador Carlos Alberto Cipião. O Rafael com a leitura da ementa. Requerimento verbal que requer que seja realizada uma sessão extraordinária logo após o término desta, dispensados os interstícios regimentais, para discussão e votação do projeto de lei complementar número 02 de 2022 e o projeto de lei número 23 de 2022, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, que tramitam em regime de urgência nesta Casa. O requerimento verbal de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião está em votação. A votação também é simbólica. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Requerimento também aprovado por unanimidade dos presentes. A gente, com essas últimas votações, a gente finaliza a nossa ordem do dia, né? É momento de facultar a palavra aos senhores vereadores. O nosso vice-presidente da casa já habilitado para fazer uso da palavra. Na sequência, os demais. Senhora presidente da casa, Keitiane Meira da Silva Simonasso, senhora vereadora Monique Ribeiro, demais vereadores, servidores da casa, aos presentes, aos fornecedores aqui presentes, e aqueles que nos assistem através das redes sociais, queria saudá-los a todos. Senhora presidente e colegas, hoje se encontra na casa queria tratar o preto, né, como é conhecido de todos, que é sobrinho da vereadora Maria José da Costa Moura, que infelizmente não está mais entre nós. E ele, como fortinense, morava há muitos anos em Fortaleza, mas recentemente voltou a morar no Fortim, voltou à sua terra natal, e ele vinha aqui para nos agradecer pela homenagem que foi feita à sua tia, uma pessoa que ele muito prezava, que é a vereadora Dezinha, conhecida por todos nós, e através levando o nome do plenário da casa, né, Maria José da Costa Moura, inclusive, na época, um projeto de lei do vereador Betinho, se eu não me engano, não, né? Me falha aqui a memória do autor do né? Foi do Raimundo Ribeiro, né? Pronto.
Então, só ratificando, foi de autoria do ex-vereador Francisco Ribeiro da Costa. Inclusive, hoje presta serviço no nosso município como secretário de obras do nosso município. E também a homenagem que ele observou aqui, um quadro, né, que leva o nome aqui através de foto, né, da vereadora Dezinha, Marcela Costa Moura. Então, é o mínimo que a gente podia fazer pela sua tia, viu? Porque foi uma pessoa com a sua simplicidade, mas muito colaborou, né, através dessa casa, com vários mandatos, 2 mandatos, e nos ensinou muito, né, do jeito que ela era, com sua humildade e a sua determinação, que muito trabalhou na época como vereadora, e não só como vereadora, mas como fortinense, uma cidadã fortinense de peso, como se diz, que muito fez principalmente por aqueles mascarenhos do nosso município, né? Então eu em nome, não só em meu nome, em nome de todos os vereadores, agradecendo a sua presença na casa, e volto mais vezes aqui, que para nós será um prazer e uma honra para todos nós. E também aproveitar e registrar mais uma vez a presença do professor Sávio, que representa os servidores do nosso município. Obrigado, Sávio, mais uma vez pela sua presença. E no mais, desejar uma boa semana, um bom final de semana com saúde e paz para todos os fortinenses. Obrigado, presidente. Muito obrigada, Orlando, por fazer o registro, né, a lembrança. Seja bem-vindo sempre à nossa casa, né? Sua tia teve um papel fundamental na política do nosso município, então é uma grande satisfação recebê-lo, já que o Orlando já mencionou aqui que você retornou ao nosso município, que nós tenhamos o prazer de estar lhe recebendo quando nossa pauta estiver bem recheada. Hoje a nossa pauta foi mais reduzida, vários vereadores com outros compromissos, inclusive eu, mas normalmente a gente se estende aqui, né, Orlando? Vamos até mais tarde. Seja sempre bem-vindo. Falo em nome de todos os colegas, tenho certeza. Nós quem agradecemos sua presença. A palavra permanece facultada. O vereador Marcos Cavalcante com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, amigos internautas que assistem aí online, ao povo presente aqui, podemos dizer, nosso amigo colaborador do Legislativo, professor Sávio, que não deixa de nos assistir, de vir aqui ver as pautas legislativas. Podemos dizer a primeira dama do Legislativo, que é a Maévia, porque também, todos nós somos casados, mas a Maévia, desde quando o Adriano assumiu, nunca faltou uma sessão. Então, obrigado pela sua presença, Maévia. Meu amigo Preto, quanto tempo não lhe via, e a referência que o vereador Orlando fez à sua tia, quem não se lembra dos mutirões da Dezinha, né? Que ela fazia, ia buscar aí, em toda localidade tinha uma obra, tinha uma casa construída pela Dezinha, que ela juntava ali nos finais de semana pedreiro, servente, encanador, e levava aí com a mão de vaca. Tive a oportunidade de participar em alguns, levava uma perna de boi. Eu ia mais para comer, não era muito para trabalhar não, viu, Preto? Mas era uma mulher guerreira e essa homenagem é mais do que justa, e você sabe do carinho especial que eu tenho por você e da nossa amizade. Quito, só uma parte, por favor. Inclusive, Quito, só para complementar o que você falou aí nesse momento, eu fui fazer umas visitas numa época, aí, uns anos atrás, com a vereadora Dezinha, no Tapuio, na região lá. E foi muitas casas que se passou, né? Ela apontava, essa aí eu trabalhei nessa casa, hein? Essa aqui eu construí, né? Aí eu até falo, digo, Dezinha, então quem construiu o Tapuio foi você. Então isso eu queria só eu acho que depois, vereador, obrigado, das lideranças de lá, que tem domicílio lá, como Luiz Tapuio, seu Raimundeira, o próprio vereador Flávio, a Dezinha, eu acho que foi a vereadora com mais simbologia da região lá do Tapuio, porque ela sempre estava lá. Então, assim, essa referência ninguém irá nunca esquecer, e fazer aqui a memória dela faz... E também, vereador Quito, uma coisa que eu observava, a casa da Dezinha,
aqui no Fortinha como se fosse uma casa de apoio Era, do interior. de todos. Inclusive ela me dizia, Orlando, dificilmente na minha casa, todos os dias, 10 a 15 pessoas. Uns vai fazer uma consulta no hospital, outros vai até Aracati, aí chega, às vezes o transporte não vai demorar, ou já passou, então a Casa Terezinha era feita, se via o nosso município como casa de apoio. Casa Isso, de apoio. isso eu achava muito importante esse trabalho que ela fazia em prol que as pessoas, principalmente com as pessoas mais carentes. E vale salientar que passamos um bom tempo a vereadora Dezinha sendo oposição na época à gestão da dona Conceição, mas muito, muito respeitosa. Ela era com aquele linguajar dela que era tão brincalhão, né? Deixava da gente assim saindo sorrindo das ações e atitudes dela, porque sempre era em prol do povo e sempre em prol de alguma comunidade. Então esse registro é feito aqui, meu irmão, viu? Fique sabendo disso. Também queria fazer uma homenagem a todos os profissionais de segurança. Nós aí tivemos um episódio triste essa semana e na oportunidade, senhora presidente, eu ia para o jogo do Ceará. Nós saímos daqui para ir para o jogo do Ceará na terça. Uns amigos do Pontal, um pessoal que participa do consulado. E passamos do lado daquele cidadão, o vereador Orlando. O Raul estava dirigindo o carro, disse até assim, eu vou até dar um susto nele. E eu disse, Raul, não dá não, porque tanto faz ser esse carro como um trator, um cara que está 5 horas da tarde, em plena BR caminhando, ele tá cego, né? Tá cego. Tanto faz como tanto fez. E depois eu até brincando com o Raul, olha, se tivesse dado um susto no cara, talvez ele tivesse caído para o hospital e não tivesse hoje, matado os 2 policiais. Mas no outro dia, né? E ele morreu também. Foi morto, né? Morreu. Porque não foi assassinado, não. Eu vi até um comentário no jornal que diz assim, ele foi assassinado. Eu acho que o policial que viu ele com a arma atirando num colega, mesmo não sendo o policial, parece que era penitenciário, né? E o outro era policial, agente penitenciário, e o outro era da federal, mas qualquer ação seria aquilo, né? É do Aracati? É. E aí a gente fica com essa nota assim de tristeza, de pesar, né? Porque eu acho que no estado do Ceará, vereadores, amigos, nós avançamos muito em todas as áreas. Hoje nós somos referência no Brasil de educação, de gestão fiscal, de equilíbrio econômico. A gente vê aí estados grandes, bem maiores do que nós, bem mais ricos do que o nosso, e passando por dificuldade, atrasando folha, renegociando, e o Ceará está totalmente estabilizado. Mas com todo o investimento que teve na segurança pública, nós ainda deixamos a desejar na segurança pública do Estado. Olha que hoje a gente anda em Fortaleza, em toda esquina tem um carro de polícia e tem um policial. Mas fica muitas vezes a jurisdição. A gente não sabe, eu sempre fui contra essa divisão de ações da polícia. Tipo, a Polícia Civil não pode intervir na área do militar, como a Polícia Federal na BR teria que ter chamado a Polícia Militar para tirar. Então, assim, na minha opinião, minha humilde opinião, é polícia. Eu acho que ela tem que zelar pelo bem do cidadão, da gente que paga os impostos, dos profissionais que pagam os impostos. E ali eu acho que se perdeu, e depois do ato, que aí é onde me entristece, é fazer um ato político, de ambos os lados, né? Pegar e dizer que foi porque fez feito isso, é porque o partido A defendia o bandido, defendia o coisa. Puxaram a ficha, você vê como fake news é tão perigoso, vereadora Monique. Puxaram a ficha do cara, dizendo que ele respondia 1000 processos. E o cara era de Aratuba, pedreiro, ficou doente mental porque roubaram a moto dele. E aí ele saiu andarilho lá de Aratuba, ficava andando lá na serra, desceu,
parece que foi para Baturité e já estava em Fortaleza. Quer dizer, não tinha nada a ver do que disseram, do que pregaram. Inclusive o sargento, um deputado estadual, Noélio, acho que é sargento, é coronel, sei lá, fez a coisa e no outro dia teve que se retratar na Assembleia porque ele julgou que o cara era um bandido, não sei o quê, a culpa era da justiça que deixava esse solto. Não adianta mais nós falar de justiça, porque a gente sabe, as advogadas nos ajudaram muito naquela nossa discussão. Mas eu acho que fica o registro do que, o lamento, do acontecido, e não de transformar aquele ato num ato político. Então, assim, eu fico entristecido, o policial que tinha 2 filhas, o outro policial que tinha uma criança pequena, quem tem criança... Vereador, eu acho isso uma fatalidade, assim, que acontece no dia de um cidadão desse era uma pessoa normal, era até Normal, pedreiro, como você bem normal. falou, na cidade dele. Aí, devido a essa questão de um roubo de uma moto, perdeu o gosto de viver, como se diz, virou um andarilho, né? Andava para lá e para cá, e, e terminou em Fortaleza, né? Nessa região ali. E a gente só tem que lamentar. Inclusive, infelizmente, esse tipo de situação, como o ser humano tem suas fragilidades, aconteceu ele, pode acontecer qualquer um, né? Então, infelizmente, né? Faltou, acho que aí se ninguém aqui, ninguém é o dono da razão, ninguém sabe se foi culpa da família que não tomou atitude, né? Até para levar uma pessoa dessa na época, né? Que se tornou doente, né? Como se diz, aos médicos, né? E tudo, ninguém sabe o que aconteceu. Inclusive, eu tenho isso como uma fatalidade. Infelizmente, dois policiais perderam a vida, e eles são três vidas perdidas. Dois agentes de segurança pública e um só podia estar doente mental, né? Então fica aqui meu registro, presidente, pela pressa também, ajudando a nossa companheira Monique, que sempre também, quando precisamos, nos apoia, nos ajuda. A gente fica aqui por só, tá bom? Boa noite a todos e um bom final de semana. Obrigada, Quito. Obrigada, Orlando. O vereador Gerardo Correia também deseja fazer uso da palavra e eu passo nesse momento. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, povo que estão aqui presente. E também resisto aqui à presença do meu amigo Preto. Seja bem-vindo à nossa casa, Preto. E dizer também que a Dezinha é uma pessoa muito importante para o nosso município e principalmente para a minha comunidade. E quem construiu o cemitério da comunidade de Gorguri foi a Dezinha. E a gente, naquele momento, a gente ficou muito feliz, né, dela ir para lá, e ela mesma foi quem levou os trabalhadores e construiu o cemitério. Até hoje o cemitério está lá, hoje foi construído por uma Dezinha, tá certo? E eu acredito que hoje ela está no bom lugar e seja bem-vinda à nossa casa. Muito obrigado. O vereador Raimundinho com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Todos aqui que estão nos assistindo, funcionários dessa casa. Nosso amigo Preto, né? Que satisfação ter aqui ter presença assistindo nós aqui, né? E também é o que a gente deixa de bom nessa vida. O que é a gente fazer umas ações como a sua tia fazia, né? A gente que fica esse histórico. Sempre eu digo, aquilo que você pode fazer aqui nessa terra, você tem que fazer. Porque depois que a gente parte para a glória, só vai ficar nossas lembranças das bondades que a gente fizemos, um favor, uma ação. E a gente tem que fazer para o próximo, aqueles que estão precisando. Nunca querer só para a gente, que aí fica essa história que eu estou ouvindo aqui do Júnior, do Quito, da Keitiane, do Orlando, e todos que estão falando aqui da sua tia, porque ela foi uma pessoa que ações, gostava de ajudar o próximo, né? Isso aí é o que fica na história da gente. Eu acredito que quando a gente subir para lá, para a glória do Senhor, a gente vai ter aquelas pedrinhas e a gente tem que ter essas pedrinhas no canto, que é o que vai somar para... O povo diz que não vai somar, mas vai sim. Se você for uma pessoa que, se for boa nessa terra, você vai ter umas pedrinhas naquele local lá, quando você chegar na glória. E se você não fizer nada, eu acredito que não vai ser só o pecado que Deus vai chegar para você e vai perguntar: o que foi que você fez? O que foi que você fez quando você estava lá na terra?
Ele vai apresentar tudo que você fez de bom, tanto espiritualmente como materialmente, que é o que fica registrado, né, nas nossas vidas. E aí é o recado que aquele que não faz, vamos começar a fazer, que é coisa boa. Eu gosto de fazer minhas ações, eu tenho, Deus sabe disso, eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar, e aí é o que fica na nossa vida. É essa gratidão daqueles que a gente faz o bem para não se perguntar quem, né? Isso é que é bom. E eu quero registrar aqui esse momento também, deixando esse recado e deixando aqui um abraço para o Nego que está aqui nosso presente nesse momento, né? Boa noite, presidente. Obrigada, Raimundinho, Júnior. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nesse momento? Então, assim, como foi colocado aqui pelo Quito, complementado pelo Orlando, a gente externa nosso profundo pesar por esse fatídico episódio, né? E a gente aproveita também para deixar a nossa mensagem, né? O que a gente pode tirar de tudo isso. Tem uma frase que eu até ia tentar olhar no celular aqui para lembrar, mas eu vou tentar falar ela aqui mais ou menos da minha interpretação. É tipo assim, o tolo, ele aprende com os seus erros. A pessoa sábia aprende com os erros dos outros, né? Então, que dessa tragédia a gente possa verdadeiramente pensar e aprender antes de apontar, né, erros, supostos erros de outras pessoas, né? Que às vezes a gente faz um julgamento, um pré-julgamento de uma pessoa e não sabe como aquilo ali pode ser danoso à vida, à família, ao sentimento da pessoa. Às vezes a gente sai propagando em verdades, uma interpretação equivocada de uma pessoa, faz uma acusação que magoa, e a gente viu assim, sem ir ao mérito, né? Porque foi não é uma situação que não tem nada vai minimizar a tragédia, mas era uma pessoa que tinha a sua vida, tinha o seu trabalho, numa cidade pequena, onde a nossa imagem, né, é formada ali de pessoas que nos conhecem, foi propagado algo que mexeu tanto com aquele cidadão, a ponto de atormentar e a pessoa sair assim, que ceifou a vida de duas pessoas íntegras, dois cidadãos que trabalhavam, que lutaram tanto para alcançar aquele patamar e que hoje, enfim, se tornou essa grande tragédia. Então, que a gente possa aí refletir sobre a palavra que a gente dá na vida do outro, que quando a gente achar que aquilo não vai nos acrescentar em nada, que a gente reflita antes de dizer, né? A gente, principalmente que vive na política, sabe quanto algumas coisas nos magoam, nos deixam assim mal, quando a gente é surpreendido com alguma informação, com alguma fofoca que não procede, né? Aquilo mexe tanto com a gente. Então, eu deixo essa mensagem aqui, meu profundo pesar por todas as mortes dessas pessoas envolvidas, principalmente as famílias dos policiais, né? Enfim, lamentamos demais e Senhor presidente, só quero... um minuto, só Pois não, complementando essa Orlando. palavra. Eu acho que o poder público tem que olhar muito com carinho a situação de morador de rua. Porque as pessoas que estão na rua, por alguma situação que chegar lá, a tendência é piorarem, né? E virarem doentes mentais, né? Se já não eram, vão virar doentes mentais. Então é um risco à sociedade, viu? Inclusive, ó, eu assisti uma reportagem até em São Paulo, um morador de Rio que se acampou de frente a uma casa lá de uma cidadã. Todo dia essa senhora ia pegar o almoço, né? Na hora do almoço, pegava o almoço e levava para esse morador de rua. Viu? E até que numa oportunidade, o morador de rua matou essa senhora, né? Ele próprio, que era tão servido por ela, por essa senhora, terminou matando essa senhora. Foi querer entrar na casa e roubar e tudo, e não, acho que a senhora estava só, ele terminou matando ela. Então, os poderes públicos têm que olhar com muito carinho a situação. Inclusive São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, de maioria de muitos países, tem 31 mil moradores de rua, né? Quer dizer que são dois fortinhos juntos, né, de moradores de rua na cidade de São Paulo.
Então, para que não aconteça, né, essa situação, os órgãos públicos têm que ver muito carinho e cuidar, né, ver o que pode ser difícil, situação difícil. Você vem em São Paulo, o governo tira da rua, aí o cara volta, às vezes leva recolhe para a família, o morador de rua retorna para a rua de novo, é uma situação dificílima. Mas o que puder ser feito, é importante que seja feito. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, Orlando. É bem por aí. O vereador Marcos Aurélio com a palavra. Boa noite aqui a todos, né? Ao Preto aí, que eu ouvi falar muito da história da sua mãe, não o conheci. Mas eu deixo a minha mensagem. Tia, né? Nós estamos falando aqui de tragédia, né? E hoje eu saí do Pontal com tristeza muito grande. Acabamos de ter uma notícia de um filho do colega da gente lá do Pontal, que está neste momento entre a vida e a morte, né? Com a Covid. Ele está lá em Santa Catarina. O rapaz tem na faixa de 27 anos, 28. Aí no momento que eu ia saindo, a pessoa me chamou e disse: Marquinhos é a filha da Cristiane, né? Lá do Pontal, seu cabeludo. Felizmente é triste, né? Os pais estão lá no sufoco, sem poder fazer nada, sem ver, né, o filho, e vendo a hora receber a pior notícia, que o médico já ligou, né? Dizendo que não podia fazer mais nada. Boa noite a todos. Rezar, Marquinhos, para que, né, enquanto a gente respira, enquanto a vida, a esperança. Então, E pedindo aqui que, que a gente tenha cuidado, né, porque o vírus ele está aí. Graças a Deus, o verdade. fortinho ele está, né, zero, mas ele está aí. Nós não podemos vacilar, não. Tá tendo aí alguns casos, a gente pode observar até no meio político, né? Alguns políticos desmarcando compromissos de campanha por conta da Covid, né? Se Deus quiser, meu Deus, esse negócio não vai atormentar de novo nossa vida, né? Mas que fica aí o alerta e aqueles apegados a Deus, né? Que possa estar fazendo uma oração por essa pessoa que precisa. Acredito que mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra nesse momento. A gente vai encerrar para já abrir, na sequência, a nossa extraordinária, né? Então, nada mais havendo a declarar, eu encerro a 13ª sessão ordinária, convocando a todos para a 8ª sessão extraordinária, que ocorrerá na sequência.